dia, luz do dia! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Jazini, aqui na Madrugada Astral e na Vibe Mundial. Estamos na contagem regressiva do final de 2025. E nisso, temos alguns dias ainda e algumas vagas para consultas online ou presenciais. E se você sentiu o chamado para saber mais a respeito do seu ano novo, entre em contato pelo 11 9 9850 7946. E será um prazer atendê-lo ou atendê-la. E nós estamos no final da temporada sagitariana. Uma temporada agitada, aonde eu acredito que a lua cheia foi extremamente intensa. Eu, pelo menos, senti todas as energias se movimentando juntas e misturadas. Não só a parte, vamos dizer, da intensidade da energia, mas também dos acontecimentos. Eu posso dizer que foi uma semana, não foi só o dia da lua cheia. Sim, foram vários dias em que eu tive a oportunidade de passar por vários desafios. Mas tudo bem, todos resolvidos e vida que segue. E é exatamente no final desta temporada, aonde o elemento fogo se despede, mas isso não significa que não tenha agitação pelos próximos dias. E temos energias também entrando para que vá sacudir as nossas estruturas. E nós começamos com a primeira delas, que é o solstício. O solstício ele vai acontecer no dia 21, agora de dezembro, daqui 3 dias, aonde é um evento que acontece 2 vezes no ano, no verão e no inverno. Nós vamos viver o do verão e teremos, em 2026, o do inverno. Quando é no verão, nós temos os dias mais longos. Quando é o inverno, temos as noites mais longas. Tanto que na Europa, nos Estados Unidos também, ou seja, no hemisfério norte, muda o horário, que eles chamam horário de verão, ou horário de inverno, na verdade. Na Europa, por exemplo, para nós aqui, normalmente São Paulo, Lisboa dá 4 horas, mas nesse período até março de 2026, teremos só 3 horas. Nos países que são 5, teremos 4 e assim por diante. E é exatamente nesse momento de solstício que nós precisamos fazer uma reavaliação. Como ele acontece justamente próximo de uma mudança não só de estação do ano, mas também mudança de signo. Os solstícios e os equinócios, eles acontecem 4 vezes ao ano. Acontece no momento dos signos cardeais, que são os signos que dão a direção, que são eles Áries, quando começa o ano novo astrológico, e aí tem o equinócio. Para nós é o outono, e para o hemisfério norte é a primavera. Depois nós temos o solstício, que acontece no signo de Câncer, que é um signo de elemento água, líder da casa 4, que também leva o verão para a Europa, para o hemisfério norte, e para nós é o inverno. Depois nós temos o equinócio, que é a entrada da primavera para nós, e para o hemisfério norte a entrada do outono, que é o signo de Libra, o signo ar. Então, fecha o ciclo com o elemento terra, signo de Capricórnio e líder da casa 10.
Então, casa 1, eu. Casa 7, o outro. Depois nós temos a parte familiar, a nossa estrutura em Câncer. E vamos para a vida em Capricórnio. Na casa 10 é onde temos a nossa carreira, o status e também o objetivo de vida. Para cada signo tem um significado, sem dúvida alguma. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais a respeito do solstício. Já falei das noites que são mais longas ou os dias mais longos. E é exatamente nesse momento em que a luz muda. E essa iluminação, ela muda a nossa também direção. A natureza muda de ritmo e nós somos também chamados a olhar para dentro. Olhar e perceber aquilo que precisa ser transformado. Quando então temos o solstício de verão que vamos viver daqui 2 dias, digo 3, ele atinge o seu ponto máximo de força, a vida fica em expansão. Nós teremos neste verão dias em que com certeza teremos a vontade de ficar debaixo de um toldo, debaixo de uma sombra, tomando água de coco. E o nosso corpo nesse período também vai ter uma malemolência, né? Ou seja, nós vamos ter um pouquinho mais de preguiça. Embora seja muito mais agradável, principalmente depois que o sol ardente passa. E esse chamado, ele é um chamado energético para que nós possamos criar e realizar. No solstício do hemisfério norte, a noite é mais longa, sim, o sol se esconde e o mundo externo desacelera. E o mundo interno fica num ritmo mais pausado também. E é hora de saber silenciar, revisar, curar e fazer as suas reflexões do que efetivamente você deseja. Eu sei que nós vamos adiantar um pouquinho o tema do programa do dia 1º, mas de 2026, este é o momento em que faltam poucos dias para que a gente faça aquela listinha de passar a régua e verificar quais foram efetivamente os pontos que foram resolvidos, realizados e aqueles que ficaram pendentes. É muito interessante porque tem coisas que a gente acaba procrastinando e vai chegar e vai querer executar. Então, se é para executar de qualquer jeito, não faça. Se dê um tempo maior. E tenha um foco em sua mente para 2026. Que ele, na verdade, precisa ser trabalhado desde agora. Porque imagine que 2026, à meia-noite, você vai receber uma lâmpada mágica. E nessa lâmpada mágica, você pode fazer não só 3, mas 4 pedidos. Um pedido para a questão física, para o seu mental, ou seja, a sua saúde mental, para o seu emocional e para o seu espiritual. O que você vai pedir? Quais são os 4 pontos de 2026 que vão ser efetivamente trabalhados tanto interna quanto externamente? Muito bem, mas voltando ainda para a questão do solstício. Tudo que for externo começa a se transformar, tanto no ambiente do verão quanto no ambiente do inverno.
A luz, ela começa a trazer uma energia extra para nós, como a sombra começa também a enfraquecer. E é exatamente este momento entre luz e sombra que faz com que a nossa vida comece a ficar mais em equilíbrio. Por quê? Ele é um portal de luz, é um portal de ajuste de rota, reorganização de propósito, recalibragem emocional, reposicionamento de alma. Lembra dos 4 pedidos? Então é por isso que desde agora, no solstício, nós vamos receber a oportunidade de fazermos escolhas e termos o foco para que possamos ter uma vida muito melhor em 2026. 2025, ano 9, ano do ermitão, ano de resoluções, de finalizações, mas 2026, ele dá 1, e 1 é o mago. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar bastante a partir de 2026. O solstício não é apenas uma mudança de estação, é uma virada de chave da nossa alma. É quando o sol para no céu e nos pergunta: você quer continuar do mesmo jeito ou vai se permitir mudar? It's now or never, né? Ou seja, este é o momento em que ou nós abandonamos o que não nos serve e seguimos numa nova perspectiva, ou nós vamos ficar na mesma situação, apenas com uma outra roupagem. E muitas vezes isso não funciona. Mas enfim. Então, e é exatamente nessa abertura de portal que nós podemos celebrar no calendário moderno o momento exato aonde a lua e a sombra renegociam seus espaços dentro de nós. O solstício, ele é perfeito para o nosso reposicionamento. É aquele momento onde nós temos a possibilidade de trazer uma nova energia e permitir com que ela nos ajude a reajustar essa rota. E com a conexão, qual que seria o arcano do tarô para o solstício? Para o signo de Capricórnio, nós temos 2 arcanos maiores, que são todas as vezes que nós tiramos, sabemos que o mundo está fluindo e que tudo ao nosso redor pode acontecer, que é a carta do mundo, onde tem todos os elementos, e a carta do diabo, onde é aquela que nos desafia. Nos desafia a recalcular a rota e, principalmente, sabermos lidar com a nossa autovalorização. Não só na questão financeira, mas de amor próprio. Para que nós possamos nos render, não ficarmos presos a nenhuma situação que seja aonde nós vamos virar reféns desnecessariamente. Esse é o momento onde o passado perde a força, onde o futuro nos abre novas possibilidades e a nossa consciência em relação ao que queremos, de fato, parece que nesse dia é como se desse aqueles inputs e aqueles insights e tudo junto e misturado. Muito bem. O solstício, acontecendo no signo de Capricórnio, vai trazer para nós uma nova responsabilidade. Fechamos um ano e estamos
nos primeiros dias de planejamento para o próximo. Tem pessoas que já têm, vamos dizer, anos planejados. O curto, o médio e o longo prazo. Sabem exatamente como fazer essa rota e mesmo que no meio do caminho aconteçam variantes que te tirem da sua rota, vamos dizer, a gente pode recalcular e voltar e chegar ao nosso destino. O importante é que dentro da meta e da rota que você vai pegar para concretizar o que você deseja, lembre-se que nós temos dentro do nosso caminho vários desafios. E podemos dizer que desafios, eles acontecem justamente para que a gente possa perceber o quanto nós temos de querer em relação ao que estamos efetivamente querendo, que é o nosso objetivo, e o desafio maior, que é não procrastinar, não ter medo se vai dar bom ou não. E é exatamente nesse período do finalzinho de Sagitário, em que nós tivemos uma temporada intensa, com muitas transformações internas e externas, acordos políticos, enfim, tivemos COP, tivemos uma série de eventos. E também, vamos dizer assim, já foi anunciado a vinda para o Brasil do Elton John no próximo ano. Aí você fala, o que isso tem a ver com... Tem a ver com o próximo ano, que vai ter Rock in Rio, que vai ter Elton John no próximo ano. E, voltando, né, para o eixo da... Nem tenham dúvida de que eu sou fã. Nesse portal de realidade que nós vamos atravessar, de finalizar esse período de Sagitário, aonde nós colocamos as metas e elas estão aos poucos sendo finalizadas, esse é efetivamente o momento em que nós podemos trazer o novo, trazer a nova perspectiva. Com o fogo, nós podemos, nesses 3 últimos dias, desacelerar um pouco e entrarmos no solstício de coração aberto para novas perspectivas. E quando o Sol entrar no signo de Capricórnio, nós teremos a oportunidade de revisitar, principalmente, pontos da nossa carreira. Na contagem do calendário gregoriano, nós temos os 12 meses, os 12 signos e todos os assuntos que durante o ano nos movem. E é esse exato momento de solstício onde nós precisamos fazer o balanço do que foi bom e daquilo que pode ser muito melhor. Dentro das cartas que nós vivenciamos nessa temporada sagitariana, foi a Roda da Fortuna e a Temperança. A Roda da Fortuna é uma carta do tarô que muitas vezes ela precisa de uma outra para sabermos exatamente para que lado que essa roda vai rodar. E ela é totalmente interligada com a nossa energia e com o nosso querer. Mas a Roda da Fortuna não é uma carta que nos premia? Sim, ela pode nos premiar, mas ela também pode nos levar à bancarrota, se não estivermos atentos aos sinais. Quando isso acontece, a parte da euforia, às vezes nós temos o prazer de fazer algumas coisas diferentes, nos darmos oportunidade de alguns mimos, algum presente, etc. Sim, sem dúvida alguma. Mas cuidado com os exageros.
Daqui até o Natal, nós ainda temos alguns dias e podemos cometer alguns desatinos, que exatamente a roda da fortuna pode provocar. Então fique atento, não gaste por impulso, não vai fazer. É gostoso presentear, sem dúvida alguma. Agora se você ainda não preparou alguma coisa, com certeza você vai pegar fila, vai pegar pessoas estressadas, peças que de repente você gostaria não vai ter na numeração que você deseja. Ou seja, tudo com planejamento fica mais gostoso e mais fluido, não é verdade? Mas enfim, além disso, nós temos, para finalizar a parte do solstício também, na parte do solstício de inverno, é a época dos encerramentos, dos silêncios necessários, dos cortes de excessos, que era exatamente isso que eu estava falando agora. E já anuncia a época da estruturação, da disciplina, da direção, da construção consciente. E é exatamente neste ritual que nós podemos ter uma nova perspectiva. O ponto mais importante agora é conseguirmos limpar a nossa mente de questões, primeiro, que nós não conseguimos resolver sozinhos, que nós vamos precisar da outra parte para resolver. Outra coisa, esse é um período onde, porque precisa terminar, as pessoas ficam exauridas. Então, cuide da sua alimentação, continue a sua atividade física. Sei que nesses dias, celebrações, comemorações, é mais complexo, né? Ficar na dieta e ficar na parte de totalmente zen. Mas se proteja, vá nos ambientes, vá nas celebrações, comemorações, etc. Mas se preserve. Se coloca um grande tubo de luz em volta, respira fundo e vai. Nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje, do dia 18 de dezembro. E na próxima semana estaremos aqui dando dicas da temporada capricorniana, do grande conselho kármico que acontece também no dia 30 de dezembro e muito mais. Você já me segue no Instagram? Não? Então, @dejazine. No canal do YouTube, você já fez a sua assinatura? Débora Jazine. E o nosso programa, todas as quintas-feiras, às 4 horas da manhã, aqui na Madrugada Astral e na Vibe Mundial. Desejo para todos vocês uma excelente semana, com pouca correria, com muitas comemorações. E a gente se vê semana que vem. Continue na programação da Madrugada Astral e da Vibe Mundial. Grande beijo!